Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal terapêutico A Vênus Me Disse. Eu sou a Franci, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com Reiki, alinhamento dos chakras e o tarot terapêutico, com abordagem voltada para o autoconhecimento e o despertar da consciência. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que é muito falado nos meus atendimentos, com o Reiki, que é a limpeza energética. As pessoas me procuram muito perguntando como é que faz uma limpeza energética, qual o melhor banho, qual a melhor forma, quando eu faço uma limpeza energética, e é esse assunto que eu quero compartilhar com vocês. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas porque a câmera do meu celular, tentei configurar de várias formas, mas ela tá muito embaçada. Infelizmente eu não consegui resolver, mas acredito que a qualidade desse vídeo ela é mais importante do que a qualidade da mensagem desse vídeo é mais importante do que a qualidade em si do vídeo. Não que eu não considere que a qualidade do vídeo seja importante, tá, gente? Considero muito. Só que infelizmente eu não consegui resolver e eu não queria deixar de gravar por isso, tá certo? Então vamos lá. Na maioria dos meus atendimentos, as pessoas sempre me procuram perguntando sobre limpeza energética, né? E eu gostaria de partir do princípio de que nós somos energia, né? E assim como a gente limpa, tem a necessidade de limpar o nosso corpo físico, assim também é com a nossa energia, né? Afinal de contas, a gente está sempre trocando experiências, com as pessoas, com o ambiente à nossa volta, entrando e saindo de lugares diferentes, e às vezes a gente não tem a noção, né, do quanto isso impacta na nossa energia, no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio, sabe? Seja físico, emocional, mental e espiritual. Por isso eu quero falar um pouco sobre isso aqui com vocês e dar dicas de como vocês podem estar aí na sua casa de maneira simples, né? Fazendo essa limpeza energética, se conectando aí com a sua espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, gente, eu não estou falando de religião, tá certo? Cada um se pode se identificar com com a religião que mais gosta, que mais tem afinidade. Eu não quero abordar isso. Eu quero abordar algo muito maior, sabe? Que é o universo, que é o que nós somos, né? E que é a nossa energia, aquilo que a gente transmite para as pessoas, aquilo que faz o nosso coração vibrar, sabe? Então é sobre isso que eu quero falar aqui. Então, quando a gente fala de energia, a gente está falando aí de um campo sutil, que os nossos olhos físicos, para muitas pessoas, não conseguem enxergar, para a maioria, mas que existe e é real, tá bom? Então, quando eu era criança, né, a minha avó, ela sempre tinha um ritual de usar as ervas, né, seja para limpar a casa, seja para dar um passe, né, quando a gente não estava se sentindo bem, ela dizia, vamos aqui, vou te dar um passe, vou pegar uma erva aqui, te dar um passe, tirar esse quebranto, não sei se vocês eram assim, era assim, né? Lá em casa era assim. Então, essa tradição de banhos energéticos já vem desde a minha infância, sabe? E até hoje é assim que eu atuo, é assim que essa é uma das formas também que eu limpo a minha energia, que eu retiro tudo aquilo que eu sei que não tá me fazendo bem energeticamente, tá? Então, o banho com ervas, o banho energético, ele é maravilhoso, tá, gente? Só que existe aí um conjunto de técnicas que vão te auxiliar para que esse banho energético, para que essa limpeza energética ela seja de fato, né, efetiva. Porque às vezes as pessoas primeira coisa é a crença, né? Às vezes as pessoas, até nos meus atendimentos, eu atendo alguém assim, aí a pessoa, França, eu tô me sentindo assim, eu tô com a minha mente com muitas preocupações, com muitos problemas, me passa aí um banho. Aí eu olho assim, só que não é bem por aí, né, gente? Muitas das vezes a gente precisa tirar a crença de que isso não vai ajudar, sabe? De que é só um banho, de que a planta ali, aquela erva, ela não vai fazer muito efeito na nossa vida. Isso é uma crença, sabe? Porque a natureza e nós não estamos separados, nós somos um só. Entende? Então, às vezes, as pessoas elas se acham mais importantes do que a natureza, do que uma planta, do que uma flor, e não é.
né? Nós somos seres que estamos ali de forma integrada. Então, cada planta, cada erva, o cristal, né, os cristais, eles têm uma importância na nossa vida, eles têm um papel fundamental. Então, quando a gente acredita que a energia daquela planta ela vai atuar num campo onde às vezes a gente não consegue enxergar com nossos olhos físicos, mas a gente consegue sentir aquela vibração quando a gente está receptivo a isso, sabe? Quando a gente está com o nosso coração aberto, com o nosso coração conectado para receber essa energia de luz, para receber essa vibração das plantas, dos cristais, aí sim, esse ritual ele começa a fazer efeito. Então, a limpeza energética, ela é tão necessária quanto a limpeza física, quanto tomar banho e escovar os dentes, tá certo? Porque a gente é energia e a gente está circulando aí no ambiente com pessoas, né? A todo instante trocando aquela experiência e principalmente, gente, a gente está num campo de energia do planeta que, infelizmente, ainda é um campo muito denso e muito pesado, sabe? Então, às vezes os nossos problemas do dia a dia, as nossas preocupações, né? A nossa maneira de enxergar a vida, a maneira de perceber o ambiente, a maneira de estar inserida aqui naquele ambiente, a gente entra em desequilíbrio, né? Desequilíbrio físico, desequilíbrio emocional, né? A gente fica ali naquela, ruminando muitas vezes os problemas, né? As dificuldades. Não é porque você vai tomar um banho energético que você vai resolver todos os seus problemas. E foi um dos passos uma das coisas que eu aprendi durante esse decorrer, né? Trabalhando com energia, né? Aprendendo sobre energia, que fez com que eu mudasse a minha forma de pensar. Sabe, eu achava quando eu era mais nova, eu achava assim, eu vou tomar um banho energético e pronto, já estou livre, todas as coisas vão se resolver. E muitas das vezes não, sabe por quê? Não é muitas vezes a maneira como eu tomar um banho energético ia resolver os meus problemas, mas às vezes, e na maioria das vezes foi assim, era a maneira como eu enxergava o problema que mudava, sabe? E isso é uma das coisas que transformou realmente a minha vida, sabe? Então, partindo do princípio que energia, vibração e frequência, né, são coisas que estão, essa tríade são coisas que estão aí no nosso dia a dia e não tem como a gente fugir disso, você acreditando ou você não acreditando, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês porque hoje eu já tomei o meu banho energético, né? Eu ainda tô aqui com o meu cabelo molhado, tá? Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês como eu faço o meu banho energético, tá certo? Eu coloquei aqui o que tem hoje aqui nessa água, tá? Cheiro maravilhoso, que foi o banho que eu tomei hoje, tá? E aqui eu já deixei porque eu gosto de deixar o manjericão na água e pegando a noite, né, o luar, a luz solar, para já preparar o meu banho para lá para terça-feira. Essa água aqui, às vezes eu faço um spray energético também para borrifar na casa, nos meus atendimentos, no local onde eu vou atender também, tá certo? E isso aqui, gente, isso é transformador, tá? Isso aqui não é mito, tá? Isso aqui é energia, tá certo? Isso aqui é luz, isso aqui é amor, tá? Então hoje eu tomei aqui esse banho com manjericão, que é uma erva que ela transmuta as energias densas, limpa mesmo o nosso campo astral, tá certo? O nosso campo de energia, nos dá clareza, nos dá aquela sensação mesmo de limpeza, sabe? Aí você toma seu banho, passa shampoo, sabe? Lava o cabelo, faz tudo, mas às vezes você ainda sente assim, parece que ainda tem uma coisa que não saiu de mim. Aí quando você toma um banho energético com ervas, você sente essa diferença. Mas lembra que eu falei que tudo começa com a intenção? É você eliminar essa crença, né? É você eliminar a ansiedade, sabe? Eliminar a ansiedade é você sair do controle, né? Deixar que a energia flua. Gente, o universo, ele é fantástico. A energia, ela flui normalmente. A gente que gosta de forçar as coisas,
sabe? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a gente estar receptivo para receber todo esse fluido, né, de limpeza, sabe? E aí a intenção, ela faz parte desse método. Porque não adianta eu pegar o manjericão e pensar, ah, não, é só uma erva, eu vou tomar um banho, jogar na minha cabeça e pronto, tá resolvido. Não, eu tenho que acreditar o quanto isso aqui vai junto com os meus pensamentos, meus bons sentimentos e as minhas boas ações mudar a minha vida, mudar a minha energia, retirando tudo aquilo que não serve mais e trazendo bons frutos para a minha vida, para o meu caminho, para os meus relacionamentos, seja no trabalho, seja na minha casa, sabe? Seja com os meus amigos, seja como for, sabe? É eu entender que eu sou uma pessoa em processo de evolução, em processo de transformação, que eu entrei nesse mundo de um jeito e preciso sair daqui melhor do que quando eu entrei. Isso se chama, gente, evoluir. Isso se chama prosperar. Muitas vezes as pessoas, elas pensam que prosperar na vida é só ter casa nova, carro, né, dinheiro, né? E quantas pessoas têm isso na vida e não se sentem prósperas? Porque a maior prosperidade que você pode ter na sua vida é o sentimento de você estar aí com seu espírito em paz, sabe? É você estar com a sua mente em equilíbrio, é você estar aí com as suas emoções, né? Boas, com seus sentimentos bons, sabe? A generosidade que você sente em doar para as pessoas, não somente coisas físicas, gente, mas você doar o seu amor, certo? Então, a intenção e a gratidão, né, são sentimentos que nos colocam realmente na transformação da nossa energia, tá certo? Então, hoje, como eu falei, foi um banho que eu tomei de manjericão, que é uma erva maravilhosa, sabe? E que transmuta a tua energia, que te traz aí um bem-estar, sabe? Então, limpeza energética é tudo aquilo que nos faz retirar dos nossos pensamentos, do nosso coração, né? Tudo aquilo que nos impede de crescer, né? De crescer espiritualmente, de crescer como pessoa, de sermos pessoas melhores, sabe? De nos conectarmos aí com a natureza, com o universo, com tudo de melhor que existe nesse mundo, tá bom? Então isso é limpar a nossa energia, isso é pensar que os problemas existem, as dificuldades existem, mas a maneira como eu enxergo isso, a maneira como eu vou enxergar a minha vida, os meus problemas, as minhas dificuldades, buscando soluções, buscando melhorias para a minha vida, com equilíbrio, o quanto isso é poderoso, sabe? E quanto isso é transformador, porque, gente, a pessoa mais importante da sua vida é você. E vocês não têm ideia, talvez, né? Não possam não ter ideia do poder que vocês têm, assim como eu tenho, como muitas vezes eu achei que não tivesse, mas hoje eu tenho consciência de quanto poder eu tenho para mudar a minha energia, de saber assim, isso aqui é meu e isso aqui não é meu. Isso aqui que eu estou sentindo hoje foi circunstância dos ambientes que eu andei, com as pessoas que eu troquei aquela energia que não me fez bem, né? Mas o que eu preciso mudar. Porque às vezes a gente quer culpar o outro pelos nossos problemas, às vezes a gente quer culpar sempre o outro, a culpa é do outro, a culpa é do governo, a culpa é de tudo, menos a gente olha pra gente. E aí quando a gente fala em limpar a energia, a gente precisa olhar primeiramente para nós, tá certo? A gente precisa olhar para o nosso campo interior, porque tudo é de dentro para fora, tudo começa de dentro para fora. Então transforme a sua energia transformando você, tá certo? Transformando os seus pensamentos, transformando os seus sentimentos, tá certo? Transformando as suas emoções, tá? E o banho energético é um processo nesse ritual, tá? A gratidão, a intenção, os banhos com as ervas, eles são os processos dentro de um ritual,
tá bom? Que é justamente essa transformação interior, que começa a partir daquilo que a gente sente dentro da gente e que a gente está disposto a mudar, olhando para nós com mais consciência, sabe? Com mais presença, assumindo as nossas imperfeições, tá bom? Isso aqui é um defeito que eu assumo que eu tenho, mas aí o que é que eu posso fazer para mudar? Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar novamente, sabe? Porque eu quero ser melhor. Então, mudar a energia é mudar você, é mudar a forma como você olha para a sua vida e principalmente a forma como você olha para dentro de você. Então, essa é a principal ferramenta para você limpar a sua energia, para você transformar os seus pensamentos e os seus sentimentos, tá certo? E as demais coisas, como um banho com ervas, são ferramentas que vão ativar isso que você está cultivando dentro de você, tá certo? Aquilo que você realmente precisa mudar em você, tá certo? Então, limpar a energia é isso, gente. É você fazer essas mudanças constantes dentro de si, é se conectar com a sua espiritualidade, fazer sua meditação, sua oração, sabe? Com muita fé, com muito amor, sabe? Eu gosto também, outra coisa que eu gosto muito aqui são os cristais, né? Eu gosto muito dos cristais. Inclusive eu tenho uma garrafa que eu ganhei, né? Que tem os cristais embaixo, eu coloco a água e eu mentalizo aquela água, abençoo aquela água, sabe? Então abençoe a sua vida, abençoe a vida das pessoas ao seu redor, abençoe o local que você trabalha, sabe? Sempre abençoe tudo, gente. Abençoe tudo para que essa energia volte para você. E se desconecte daquilo que não faz seu coração vibrar. Se desconecte de energias densas, de energias pesadas, sabe? Limpe o seu campo de energia. Diga, isso aqui eu não quero para mim, sabe? Mas não foque no que você não quer, foque naquilo que você quer, sabe? Buscar, conectar, sentir no seu coração, tá certo? Outra coisa que eu gosto muito de limpar a energia, né? Que me auxilia também como uma ferramenta, coloco nos meus banhos, é esse perfume aqui, que o meu já tá até acabando, tá? Eu sempre coloco umas gotinhas nos meus banhos, e os meus banhos eu sempre tomo sempre de cabeça para baixo, tá? Eu sempre tomo um banho de sal grosso antes do pescoço para baixo, né? Porque o sal a gente não joga aqui no chakra coronário, e eu sempre coloco também gotas desse perfume, ou se você não tem tempo hoje para tomar o seu banho, tome o seu banho normal, e aí você pega um pouco desse perfume, você coloca aqui no seu chakra, sabe, frontal, aqui no seu chakra coronário, você pôs assim as mãos, aí você, sabe, mentaliza esse perfume entrando, assim, limpando, sabe, seus chakras, limpando toda a sua energia, sabe, vai caminhar na natureza, vai fazer uma oração, vai fazer uma meditação, tá? Só o fato de você contemplar a natureza, pegar aquele vento, você está já fazendo uma limpeza energética, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. O canal é algo que é desafiador para mim, como eu falei, né? Eu ainda estou me desenvolvendo aqui no YouTube, mas desde já agradeço a todos que chegaram até aqui, que esse vídeo chegue a vocês com muito amor, com energia de renovação, de limpeza, de alto astral, de amor, tá certo? E aqui na descrição do meu canal tem um método que eu criei, né, que é um método onde eu ensino, né, os banhos dos chakras, né, justamente com todo esse ritual, né, que é um conjunto de técnicas que envolve os banhos, envolve a intenção, envolve os mantras, envolve aí as afirmações positivas, tá certo? É isso, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Com muita luz, com muito amor. E lembre-se, a pessoa mais importante da sua vida é você. Transforme a sua energia, transformando a sua energia interior, transformando o seu interior, tá? Vibrando sempre muita luz e muito amor. Até o próximo vídeo.